Sejam bem-vindos ao podcast Mulher Palestrante. Hoje um tema bem importante para você que é empreendedora, para você que quer começar a construir os seus times, para você que já é empresária, já tem um número de colaboradores e precisa deixar eles mais engajados. Hoje eu tô com uma treinadora de times que vem conquistando o Brasil, levando para dentro das empresas os treinamentos dela, mostrando sobre essa liderança, como ser líder, como descobrir que você tem um papel de liderança. E a gente vai conversar hoje. Ela então é mentora, é treinadora e é escritora, faz parte da segunda edição do livro Mulheres Palestrantes, Cirlei Mendes. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem, Gi? Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, repartindo um pouco daquilo que eu sei com a tua audiência. Muito bem. Vamos começar falando um pouco do que é realmente ser líder. Então, eu sempre comento assim, que liderança é atitude, não é o título, não é o status, não é o teu salário, é muito mais que isso, né? É a atitude. Tanto que se a gente perguntar assim, um grupo de crianças, né? Quem você acha que é o líder? A gente observa as crianças, um grupo de crianças, e percebe uma criança que é líder, ou duas ou três, de acordo com a sua atitude. Então, liderar é ter atitude. Muito bem. E, na verdade, a gente pode liderar, mesmo como eu falei, são empreendedores que estão assistindo aqui. Mesmo que ela ainda esteja empreendendo sem colaboradores, ela mesma pode ser treinada para ser uma líder, para quando ela for ter colaboradores, não precisa esperar ter para liderar. É um pouco assim também, a autoliderança, né? É disso que você está falando. Autoliderança é você liderar também desde as suas emoções, seus sentimentos, até, por exemplo, aonde você vai estar, com quem, as estratégias de sucesso que você pretende. Tudo isso passa pela autoliderança. E muitas vezes, quando a pessoa olha o meu título, que eu sou treinadora para líderes, pensa que é só para uma pessoa que tem 10, 20 ou mais funcionários. Não necessariamente, às vezes pode ser só você, uma equipe bem pequena, e precisa da liderança de qualquer forma. E agora começamos aqui falando sobre o papel do líder. E agora, como que a Cirlei se identifica? Contando um pouquinho sobre você. Sim, hoje eu sou a treinadora Cirlei Mendes, eu digo que eu sou Master Trainer, porque fiz tantos cursos e as minhas formações todas me levaram para esse título, né? E também, e acima de tudo, pela minha experiência. Gi, eu tenho 20 anos de experiência como empresária e nem sempre foi fácil. Teve muitos momentos difíceis, tiveram muitos momentos bem desafiadores, onde eu pensei até em desistir. Algumas vezes na minha vida pensei em desistir. E eu tô falando de uma época que não tinha tudo que a gente tem hoje, né? De possibilidades, de informações, de facilidades com a internet. Então, era um tempo onde se eu queria estudar alguma coisa, eu tinha que ir numa livraria ou numa biblioteca para buscar esse conhecimento. E eu não sabia bem onde buscar. Só que eu clamava por alguém que me ajudasse. Eu tive muitos problemas ali de equipe, de relacionamentos entre eles, de contratar errado, porque começa também tudo na contratação, e porque eu não sabia, né, como fazer. E aí nessa eu fui me desenvolvendo, como eu disse, clamando por alguém que me ajudasse, ainda não existia isso, o que eu faço hoje. E até que eu percebi que eu estava indo muito bem com a minha equipe, tinha uma equipe realmente muito engajada, cresci no meu negócio, conquistei muita coisa com ele, e foi bem por isso que eu pensei assim, eu posso ser essa pessoa que hoje ajuda outras lideranças a se desenvolverem suas equipes. E assim você foi descobrindo, e o seu gatilho, né? Foi o momento que você percebeu que você passou por isso e você poderia ajudar outras pessoas. Justamente. E qual é a principal causa que as pessoas chegam até você e falam assim, Cirlei, socorro, Deus! Socorro, preciso de você para me ajudar a cuidar do meu time. A maior queixa é assim, eu estou sobrecarregada. Eu tenho um time, tenho lá 10, 12 pessoas, 15, né? Não importa o tamanho da empresa. Atendo pequenas empresas e grandes empresas também. E aí o empresário vem com essa queixa. Estou sobrecarregado, tenho time, mas não consigo dar conta de tudo. Aí nós vamos conversando, né, entendendo um pouco mais essa realidade. E muitas vezes o que acontece é que esse estar sobrecarregado significa eu não delego nada para ninguém, eu não confio no meu time, eu não confio como eu deveria confiar nas pessoas. E isso é um aprendizado também. Então,
desapegarem com as tarefas, mas eu já fiz isso tantas vezes, eu faço sempre. E até que você tem que, um dia, ensinar outra pessoa do seu time e poder ir delegando. Então, essa é uma questão muito constante. E eu diria até um outro ponto, que é a questão do engajamento. E que tem muito desengajada, não veste a camisa, já ouviu falar, né? Sim. Ai, não veste a camisa da empresa, parece que não está junto com a gente aqui. E isso tem a ver com, eu digo, com 3 R's, tá, do engajamento. Fala sobre reconhecimento do líder para o seu equipe. Então, o reconhecimento, a remuneração, a recompensa. E eu coloquei mais um L, eram 3 até pouco tempo atrás, mas agora eu coloco a reputação. A reputação do próprio líder, do empresário, ou da liderança, gerente, que for, e a reputação da empresa. Quando eu tenho esses 4 elementos, eu consigo engajar as pessoas. Claro, você tem que também escolher certo, ter uma contratação adequada, de tempos em tempos reavaliar as pessoas, dar feedbacks, falar para elas o que precisa ser feito e melhorar. E assim as empresas têm caminhado muito bem. Sabe que uma coisa que você falou da questão de contratação, de demissão, esses dias eu escutei uma frase de um palestrante falando que o empresário tem que ser muito mais rápido na demissão do que na contratação. Porque senão o time pode desmoronar, às vezes, por conta de uma pessoa que está ali. E isso acontece justamente o oposto. O que a maioria das lideranças fazem na hora de contratar? Desesperadamente contratam, porque precisa daquela substituir a pessoa, colocar aquela vaga lá, colocar alguém, né? E então é muito desesperador, assim, a questão resolve-se muito rápido, não se analisa no meio das coisas, e na hora de demitir, bem lento. E outro ponto também, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, é a questão que, quando vai se admitir uma pessoa, olha muito o currículo, a parte técnica. E realmente ela sabe muito do técnico, pode ser que seja exímia naquilo que faz tecnicamente, mas não se avalia em momento algum a parte comportamental. E aí se divide pelo comportamento. Então o treinamento faz com que o líder, o empresário, tenha esse olhar diferenciado desde a contratação e durante o período de experiência que a pessoa está, depois que ela já foi efetivada, como que ele enxerga isso. E desenvolve também, ele sendo desenvolvido, ele consegue desenvolver a sua equipe na parte de inteligência emocional. E eu acho que a gente chegando nesse ponto da questão da inteligência emocional, eu acho que para todos os pontos, né? Seja para aquele que é líder e seja para aquele que é liderado. O tempo todo eu acredito que essa soft skill precisa ser trabalhada sempre. Perfeito. Porque para a gente conseguir ter equilíbrio emocional, então, não é aprendi hoje, vou só aplicar. O quanto é importante existir os treinamentos para líderes sempre. Isso, é verdade. E a gente tem, assim, algo também, eu costumo colocar nas minhas falas, é assim, o líder, o empresário, ele é muito bom naquilo que ele faz. Provavelmente porque senão não estaria como uma empresa e tal. Mas tem coisas que ele tem que sentar mesmo e ser aluno, tem que ser aprendiz. Eu ensino isso, sabe? Que hora a gente está aprendendo, hora a gente está ensinando. E essa humildade na hora de ser líder também ela é muito vantajosa, porque deixa ele num lugar de aprendiz e sempre vai ter coisas novas para aprender. Então, por que eu até trabalho com diferentes segmentos? Eu atendo empresas das mais diversas áreas, digamos, né? Porque a demanda da liderança é muito parecida. Eu não falo sobre a parte técnica de cada empresa ser cada uma no seu negócio, mas sobre a parte comportamental, emocional, que isso é comum a todos os líderes. E essa parte emocional e comportamental, o comportamento ele é diário. É diário. Como conseguir treinar um comportamento que é diário? É a repetição das pessoas. Se ela faz aquilo ali sempre daquele jeito, se ninguém falar para ela que, olha, poderia ser diferente, mas ela cresceu assim, são as crenças dela. Isso aí. E aí entra a questão da intencionalidade. É muito importante, e para isso que eu digo assim, que num treinamento, nos meus treinamentos, é como se fosse um despertar para o líder, para esse novo olhar. E ele tem que passar, então, dali para frente, tomar algumas decisões e fazer algo intencional. Então, essas mudanças de comportamento vão sendo intencionais e ele vai colhendo frutos. É interessante porque muitas vezes pensa assim, nossa, mas isso uma mudança tem que demorar muito para acontecer. Não necessariamente.
Tem treinamentos que eu, assim, 2 meses, 3 meses, e a gente já vê mudanças, até em menos tempo. Na verdade, basta sair da aula com essa decisão e aplicá-la no seu dia a dia intencionalmente. Acho que a intenção, eu sempre falo, né, da questão da comunicação, que a intenção, ela vem do coração. Quando a intenção vem do coração, você pode tentar forjar uma fala, você pode tentar ser outra pessoa, você pode tentar copiar outra pessoa, mas é o que está dentro do seu coração. E quando você consegue fazer aquilo sendo, por exemplo, como um colaborador, fazendo como se fosse daquela pessoa mesmo, você está agindo com o coração, independente da situação. Eu acho que as pessoas precisam cada vez mais olhar para isso, né? É bem isso mesmo. Olhar o ser humano que está ali do lado de lá, né? Ter esse olhar mesmo. E olhar, porque o que acontece nas empresas hoje? Muita correria. Na verdade, a humanidade está assim, né? Então, as pessoas não se olham nos olhos, as pessoas não têm tempo, as pessoas não conversam. E, nossa, mas eu não vou ter tempo, é muita correria, pensa o líder desavisadamente. Mas, às vezes, aquela atenção, aquele diferencial que me dá de 1 minuto ou 2 para um funcionário é o que faz render mais o dia, é o que faz ele agir diferente, é o que faz a reputação dele melhorar. E com reputação a gente tem engajamento, é uma das coisas. É verdade, acho que querer fazer, não pelo que vai chegar no final do mês. E eu acho que esse é um treinamento importante que a gente precisa buscar. Dentro dos treinamentos, a gente fala um pouquinho dessa questão do conhecimento, das pessoas conhecerem mais e buscar essas qualidades dentro dos colaboradores, mas quais são alguns pontos? Por exemplo, um ponto principal que as pessoas olham e falam, preciso de ajuda, como eu falei, né? Me ajude, por favor, foi o que você foi trazendo, mas que eu enxergo que eu preciso ter sempre esse tipo de treinamento para mostrar para as pessoas da importância dessa autoavaliação e, ao mesmo tempo, entender. Me autoavaliei, seja como líder ou então dentro da minha empresa, e que eu preciso buscar apoio sempre, não só num determinado momento, numa determinada data, ou então quando tiver dinheiro para o treinamento, ou quando a coisa vai estar ruim, né? Tá ruim demais, aí fica mais difícil, gente. O que eu digo assim, a gente tem que lidar, o líder, o empresário precisa entender isso. Eu preciso lidar com dados e fatos. Então, administrar uma empresa, lidar com pessoas, também é ter dados e fatos. Tomar decisão embasada nisso, sabe? Não somente no achismo. Então, o que a gente vê? E eu não condeno as pessoas que agem assim, porque agem porque não sabem fazer de outra forma, como eu um dia não sabia, né? Então, só vai fazendo, tomando as decisões por achismo e tal. Quando você para e começa a ter até indicadores, mesmo sobre as pessoas que estão na sua equipe, as coisas fluem melhor. Porque ali tem dados e fatos. Então, você vai delegar uma tarefa para alguém, mas vou escolher quem que vai ser essa pessoa. E por que vai ser essa escolha? Pelos dados e fatos que eu já colhi, que eu já analisei e que eu tenho. Se o empresário vai muito assim, afobadamente, sem viver a vida da empresa, mas sempre na correria, ele não tem tempo para isso. Por isso que ele tem que aprender, delegar, dar feedback, engajar a equipe, ter uma equipe que entenda dos valores da empresa, da missão, o propósito. E a minha, aquele sonho, que era só dele, vira nosso. Então, isso é muito lindo, sabe? E é possível, isso que é o mais interessante. E as empresas estão carentes disso. Há muitos treinadores, há muitos líderes que precisam do treinamento e nem sabem que isso existe, mesmo nos dias de hoje. Nem sabem que é possível ter ajuda, que existe esse caminhar segurando a mão, né? E de uma forma tão tranquila, porque, por exemplo, no meu caso, nas empresas aqui de Curitiba, região, e até fora, se for o caso, eu vou até elas, outras vezes a gente faz online, quer dizer, é possível para em qualquer momento que a empresa esteja, né? Uma outra desculpa é aquela assim, não tenho tempo para isso. E aí eu penso, né, se não tem tempo de cuidar, porque se não cuidar, o que ele está tendo? Para si e para sua empresa. Se não tem tempo de cuidar, por 1h30 por semana, 1h30, 2 horas, é esse nosso tempo de treinamento. E aí varia, né, de 8 semanas, ou mais, 16 semanas. Aí depende do que a gente vai fazer para cada empresa. Depende. Você primeiro faz uma avaliação para depois saber o que vai ser preciso. Isso, um diagnóstico, né, para entender o momento presente da empresa e onde ela quer chegar. E aí a gente traça
esse caminho junto com ele, com os líderes. E às vezes são sócios, são 2, 3 sócios, às vezes é uma pessoa só, às vezes é só o dono da empresa, às vezes é o dono com seus gerentes. Então, cada caso é um caso. Mas tudo permeia nesse assunto aí que eu estou falando para você, sobre as demandas são muito parecidas. Muito bem. E a Cirlei está aqui com a gente gravando o podcast, porque ela também é escritora, aqui coautora do livro Mulheres Palestrantes. E o título do capítulo dela é Reveses e Vitórias. Queria que você contasse um pouquinho do que são os reveses. Então, os reveses são aqueles perrengues, né, que nós passamos, mas com o tempo eu fui aprendendo que não é sobre não passar perrengue, não é sobre não passar aqueles apuros todos, mas é o que eu faço com aquilo. Então, no começo, e eu estou falando lá no início dos anos 2000, por exemplo, foi muito mais difícil, porque não tinha a maturidade que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, e do nada eu me vi empresária, tendo que formar uma equipe, escola de idiomas, que era o que eu tinha, e aí eu tinha lá professores, eu tinha a parte comercial, eu tinha as secretárias, eu tinha a parte administrativa, e eu não sabia nada daquilo. Então, aí foi um momento de bastante revés, sabe? Então foram momentos bem difíceis. Eu conto um pouquinho na história ali, quem tiver curiosidade de saber tudo vai ler, né? Mas também nessa época, bem nesses anos aí, no ano 2000, que foi quando eu abri a empresa, e eu tinha duas crianças pequenas. Então, os meus filhos gêmeos, e num comércio, num negócio, onde abria de manhã às 8 horas da manhã e até na meia da noite, de segunda a sexta, e no sábado abria também até 5 horas da tarde. Então foi muito desafiador mesmo. Então, né, com criança e tudo mais. E aí eu tive que conciliar isso, né, até pegar o jeito, até aprender, até ir atrás, até aquelas lágrimas que eu clamava a Deus que alguém me ajudasse. Na verdade, Deus foi bem caprichoso nisso, né? Porque depois ele me conduziu assim para esse conhecimento todo, de forma que eu mesmo comecei a ajudar outras pessoas. Então, eu diria para você que foram aí uns 7 ou 8 anos de bastante desafio, sabe? Aí depois disso é que as coisas se samparam um pouco mais. Aí eu comecei a entender, e aí eu achava que era interessante, porque na minha empresa as pessoas ficavam. Interessante isso, né? Então eu tinha ali professores com 10 anos de casa, 12, secretário também. E aí eu com meu sócio, meu esposo, a gente conversava. Nossa, que interessante, né? A gente ter uma equipe tão sólida assim. Claro que tinha, às vezes, uma pessoa que vinha e ficava para tempo e sair. Mas eu tinha um grande número de colaboradores que permaneciam. Isso por causa do engajamento. Muito bem, aqui dentro tem uma frase. Posso dizer que vivo a minha realização profissional, meus dias são repletos de entusiasmo, porque eu atender meus clientes que são empresários e líderes e suas equipes, seja individualmente ou em grupo. E claro, para vocês conhecerem mais do livro Mulher Palestrante, do Mulheres Palestrantes, o protagonismo nos palcos da segunda edição, é só você entrar em contato com a Cirlei, que ela tem os livros à venda, para você conhecer as histórias da Cirlei e de mais de 19 mulheres. Muito obrigada por você estar aqui. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre a importância de entender o que você, Cirlei, como treinadora, pode ajudar dentro das organizações. Eu quero dizer assim, ó, não espere. Vai ser uma frase até forte, tá? Para você pensar mesmo, para os nossos... para a audiência aí pensar a respeito disso. Não espere uma equipe forte de um líder fraco. Então, você que é empresário, você precisa se preparar melhor. Eu estou aqui para isso. E tenho ajudado tantas empresas, tenho muita vontade. Então, legal você também. Muito bom, olha aí, ó. Recado da Cirlei, para vocês conhecerem mais o trabalho. Qual que é o seu Instagram, Cirlei? @Cirlei Mendes Treinadora. Cirlei Mendes Treinadora, para vocês conhecerem o trabalho dela, para vocês adquirirem o livro, escutarem as histórias. E nós também estamos no Instagram.
temos o YouTube e temos aqui o espaço de podcast para vocês conhecerem mais, até mesmo se você quer se tornar uma coautora do livro Mulheres Palestrantes e de outros livros que nós temos aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.